Salve galera, mais uma vez estou aqui para lhe ajudar a fazer uma boa prova no Enem. Hoje nossa baita aula vai ser sobre estatística, um dos principais temas que o Enem vem cobrando ao longo desses anos. Então vem comigo, come aquele cuscuz caprichado e vamos à luta. Então, o tema de hoje é estatística. Um dos principais ramos da matemática, do qual trata a manipulação de dados. A base da estatística é sempre a coleta de dados, certo? Só que para a gente fazer um estudo estatístico sobre alguns elementos, a gente precisa definir ou dar nome aos bois alguns termos importantes. Por exemplo, população. O que seria uma população? População nada mais é do que todo o conjunto que abrange a minha pesquisa. Então, vamos imaginar aqui que isso seja o meu conjunto de estudo. Como as eleições estão se aproximando, a gente quer fazer uma pesquisa eleitoral em uma cidade. Então, essa aqui vai ser minha cidade, vou chamar de cidade A. E cada pontinho desse vai ser um eleitor. Só que é o seguinte, população são todos os elementos do conjunto em estudo, ou seja, a cidade ela vai representar a população. Só que às vezes a gente não pode consultar todas as pessoas para fazer esse estudo. A gente escolhe um pedaço desse conjunto aqui e faz a pesquisa em cima deles. Então, pegando o conjunto aqui, ó, isso aqui a gente vai chamar de amostra, certo? Cada eleitor contido, seja na população ou na amostra, eu vou chamar de indivíduo. Certo? E eu vou definir uma coisa importante, que é variável. Então, o que seria essa variável? Essa variável nada mais seria do que uma característica de estudo a respeito daquele conjunto. Então, nesse caso aqui, qual seria a minha variável? Seria o número de votos de um determinado candidato, certo? Então, aqui seria o número de votos de candidatos à eleição, certo? Então, vai ser a quantidade de votos que a gente vai encontrar para cada candidato na eleição. Certo? Tranquilos? Bom, então, definindo essas coisas, a gente começa a definir uma coisa importante que é frequência. Frequência. O que seria essa frequência? Essa frequência seria o número de vezes que uma determinada categoria pertence àquele conjunto. Certo? Mas para isso a gente tem que definir quais são os tipos de frequência. Vai existir três tipos principais de frequência. Vai existir a frequência absoluta,
frequência relativa e frequência acumulada. Frequência absoluta seria o número de vezes ou um número inteiro de vezes que uma categoria está presente em uma amostra ou uma população, se tiver como abranger ela toda. Então seria um valor que você vai tirar desse conjunto. E no final das contas, ele vai me dar um total, certo? Então eu vou ter um total de N elementos. A frequência relativa nada mais é do que uma porcentagem, não é tudo, uma porcentagem de quanto cada categoria representa da principal, certo? Então aqui eu vou ter uma representação e eu vou colocar assim de maneira: frequência relativa vai ser igual a frequência absoluta sobre o total, certo? E por último a gente tem a frequência acumulada, que nada mais é do que a soma das frequências. A gente vai fazer um exemplo para ficar bem mais claro esses três conceitos. Primeiro de tudo, você tem que saber ler uma tabela. O que significa ler uma tabela? Saber as variáveis que existem na tabela, quais são os dados que ela pode nos informar e o que a gente pode fazer com aqueles dados, certo? Então, qualquer tabela vai vir da seguinte forma. Nesse caso aqui, para a frequência, certo? Então, tabela de frequência. Tabela de frequência. Então, o que é essa tabela de frequência vai ficar? Primeiro de tudo, vai ficar nesse cantinho aqui o que a gente vai chamar de variável, certo? Vamos dizer aqui que a variável seja nacionalidade de uma pessoa, certo? Vamos deixar aqui o nome nacionalidade. Certo? Aqui embaixo vai ficar os valores que essa variável pode assumir. Então vamos dizer que ela nasceu no Brasil, na Espanha ou nos Estados Unidos, certo? E aqui eu vou ter o total. Primeiro de tudo, vai me apresentar a frequência absoluta, ou FA. Vamos chamar isso aqui de FA. Vamos dizer que nessa pesquisa a gente concluiu que existiam 6 brasileiros, 3 espanhóis e 1 americano, certo? Somando isso aqui vai me dar 10. Depois vai vir a frequência relativa, ou FR. Como é que eu acho essa frequência relativa? Você vai dividir a frequência absoluta daquela categoria pelo total. Em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte: para a categoria de Brasil aqui, eu vou ter quantos? 6. 6 e vou dividir por total, que é 10. 6 dividido por 10 dá 0,6. Ou ainda, isso aqui pode me dar 60 por 100. São 3 formas diferentes de representar uma frequência relativa: forma de fração, forma decimal ou forma percentual. Vou fazer a mesma coisa com os demais. Então, 3 sobre 10, 0,3, que isso é igual a 30%. 1 sobre 10 é igual a 0,1, que é igual a 10%.
E por último, sim, lembrando, na frequência relativa a gente pode ter dois valores. Ou o valor aqui quando você somar dá 1, ou dá 100%. Certo? E por último a gente tem o que a gente chama de frequência acumulada. O que seria essa frequência acumulada? Você vai somar as frequências. Portanto, pode ser a absoluta como a relativa, mas a critério de cálculo aqui, vamos determinar que seja com relação à frequência relativa. Então, o primeiro passo, a frequência absoluta, ou a frequência acumulada, você vai ter que repetir o primeiro valor. Certo? Na segunda linha você vai somar 60 com mais 30, 90. 90 com mais 10 dá 100%. Então aqui também eu tenho 100% acumulado. O que essa frequência acumulada quer dizer? Ó, 60% dos meus dados estão acumulados na primeira classe. Até 90% está incluindo a segunda classe. E até 100% está incluindo a terceira classe. Certo? Só que aí a gente pode quantificar algumas medidas com relação à disponibilidade de dados. Primeiro você tem que ter um conjunto de dados. E a partir desse conjunto de dados a gente determinar medidas que simplifiquem esse conjunto. Então a gente tem duas classes de medidas. A primeira classe delas é chamada MTC. MTC, ou medidas de tendência central. Certo? Então a gente tem medidas de tendência central. Quais são elas? A gente vai ver três medidas. A primeira medida já é chamada de média. A segunda, moda. E a terceira, mediana. Essas são as três medidas de tendência central, ou seja, quantifica o conjunto de dados a partir de um único valor. Então, para cada uma delas, a gente vai definir e como a gente calcula cada uma delas. Certo? Então, primeiro a gente tem média. Como seria calcular essa média? Bom, no Enem, ele aborda duas coisas importantes. Pode existir vários tipos de média. Média aritmética, média ponderada, média geométrica, média harmônica. Mas por Enem, a gente só precisa saber dois tipos de média, que é a média aritmética e a média ponderada. Então, qual a diferença entre elas? Quando no Enem vier apenas a palavra média, a gente está referindo-se à média aritmética normal. Se vier alguma coisa falando sobre média aritmética ou média aritmética ponderada, a gente trabalha com o que a gente chama de pesos. Certo? Então vamos fazer um exemplo aqui para cada uma delas. Como se calcula uma média aritmética? Média aritmética, você vai fazer o seguinte: você vai somar todos e dividir por quantos são. Certo? Então imagine o seguinte conjunto. Você tem 2, 4, 6, 8 e 10. Então esse aqui é o meu conjunto. Certo? Primeiro de tudo, ele pode vir
desordenado. Ele pode vir 4, 6, 2, 10 e 8. Quando ele vem dessa forma, a gente só diz que a gente tem dados. Certo? Então isso aqui eu vou chamar de dados. Se você ordena esse conjunto, seja de maneira decrescente ou crescente, ele passa a ter um novo nome, denominamos de rol. Então, rol é quando você tem um conjunto ordenado dos dados. Certo? Então, qual seria, olha esse conjunto aqui, ó, ordenado. Quem seria a média desse conjunto? Então, já tem que somar todos eles e dividir por quantos são. Então, a média aritmética aqui, ó, vai ser igual. Vai ficar 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10. Dividido por quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. 10 mais 8, 18. 18, 1, 2. Dá 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 6 dá 30. Certo? Então, 30 sobre 5. Isso aqui vai ser igual a 6. Então, a média aritmética para esse conjunto de dados é 6. Certo? Se eu perguntar o que seria a moda para esse conjunto? Lembra, moda é o termo que mais se repete. Então, é o que mais se repete, que tem repetição. Certo? Então, nesse caso aqui, nenhum elemento se repete mais de uma vez, certo? Ou seja, cada um elemento vai ter uma vez para ele aqui dentro, certo? Mas vamos imaginar o seguinte, ó, vamos ter esse conjunto aqui. Nesse caso aqui, como não há repetição de nenhum elemento, a gente não tem uma moda. A moda aqui é igual a 0. Não existe moda aqui. Mas se eu pegar um conjunto assim, 2, 3, 4, 5, 5 e 6, e perguntar quem é a moda desse conjunto. Aí você vai olhar, o 2 só repete uma vez e está fora. O 3 se repete só uma vez e está fora. O 4 se repete 2 vezes. E o 5 se repete 2 vezes. O 6 não se repete uma vez. Então eu tenho 2 elementos repetindo. Nesse caso aqui a gente tem o quê? A gente tem uma coisa chamada de bimodal, 4 e 5. Que são os termos que se repetem. Então, nesse caso aqui eu tenho uma dupla moda, certo? Pode ter trimodal, multimodal e por aí vai, certo? E agora, se eu pedir a mediana, quem seria a mediana? Lembrando, a mediana seria a medida central que divide em 50% à esquerda e 50% à direita. Então, a mediana é um valor aqui em x, que para cá eu vou ter 50% dos dados e para cá eu vou ter 50% dos dados. Ela funciona como uma espécie de balança para equilibrar o meu rol. Mas a gente, para definir, para calcular a mediana, a gente tem que olhar o tamanho do meu rol. Se meu rol é par ou se meu rol é ímpar. Então vamos fazer um exemplo para os dois casos. Então a gente está trabalhando com mediana. Então, para esse conjunto de dados que eu apresentei, qual seria a mediana desse conjunto? Primeiro, eu tenho que olhar se ele está ordenado. Ano passado e alguns anos anteriores, sempre tem a questão de mediana. Então, o primeiro passo que você tem que resolver a questão é você ordenar os valores e aplicar essa regrinha que eu vou falar adiante. Então, você tem que olhar se o conjunto está ordenado. Se tiver, você pode fazer a operação. Caso contrário, você tem que ordená-lo de alguma forma, certo? Seja crescente ou seja decrescente. Então, nesse caso aqui, a gente tem 2,
4, 6, 8 e 10. Se eu pedir qual é a mediana desse conjunto, você vai olhar o seguinte: qual é o tamanho do meu conjunto? 1, 2, 3, 4, 5. O tamanho é um número ímpar. Então, no caso 1, eu tenho um rol ímpar. O que é que eu tenho que fazer quando eu tenho um rol ímpar? Você vai aplicar o que eu vou chamar agora de... Aliás, eu nem chamo. Eu deduzo da seguinte forma para encontrar o termo central. Você vai fazer o seguinte. Primeiro de tudo, você tem que achar qual é a posição central do meu rol, que eu vou chamar de I. No caso ímpar, você vai fazer o seguinte: você vai pegar o tamanho do rol, somar com 1 e dividir por 2. Certo? E você, a partir daí, você vai encontrar quem é o meu termo central. Então, nesse caso aqui, quem vai ser esse N? Esse N, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, N vai ser igual a 5. Certo? Então, vamos achar quem é o termo central. O índice do termo central, para ser mais preciso. I vai ser igual a quem é N? 5 mais 1 dividido por 2. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, o meu termo central vai ser o elemento x, que está na posição 3, dado o rol ordenado. Quem seria? 1, 2, 3. Então, o meu x3 aqui seria 6. Você encontra diretamente aplicando essa formulazinha aqui, ó. Soma com 1 e divide por 2. Certo? Agora o caso 2. Quando o meu rol ele é par. Então vamos aproveitar aqui esse mesmo exemplo. Vamos dizer que aqui aumenta mais um número, 12. Agora a gente está no caso 2. Quando ele é par. Certo? Quando ele é par, existe uma particularidade. Você vai achar o mesmo índice central, certo? Então, ó, I vai ser igual. Como ele é par, a gente apenas faz a divisão, não precisa somar com nada. Então, N sobre 2. Só que aí, como ele é par, vai existir dois elementos centrais. E para achar a mediana, a gente faz a média aritmética dos centrais. Então, ó, meu x da posição, a mediana, no caso, mediana, vai ser igual o x da posição I, que é o índice que eu estou achando, mais o x da posição I mais 1, dividido por 2. A média aritmética dos centrais. Vamos ver como faz isso. Quem seria meu N? I vai ser igual a N, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nesse caso aqui, N é igual a 6. Então, aqui 6 dividido por 2 vai me dar 3. Então, a mediana, nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte: o x da posição 3, mais o x da posição 3 mais 1, então x da posição 4, dividido por 2. Quem é o x da posição 3? Então você vem aqui e olha. 1, 2, 3. É 6, você coloca em 6. Quem é o x da posição 4? Aqui, ó. Mais 8 dividido por 2. 8 com 6, 14. 14 dividido por 2 vai me dar 7. Então, você acaba de encontrar a mediana para esse conjunto de dados. Certo? E por último, que eu não falei, mas eu vou falar agora, é média ponderada. Quem seria essa média ponderada? E quem seria esses pesos? Esses pesos seria a quantidade de vezes que um determinado valor aparece na amostra. Então, vamos imaginar o seguinte. A gente tem a média ponderada. Você vai fazer o seguinte: qual a calculação da média ponderada? Média ponderada, por caso.
aritmética ponderada vai ser igual ao seguinte. Você não soma mais todos eles. Você vai fazer a soma de quem? Do valor vezes o seu peso. Soma todos eles, cada valor pelo seu peso, e divide pela soma dos pesos. Soma de pesos, e não pela quantidade que aparece. Então vamos imaginar o seguinte. Em uma prova lá no colégio, por exemplo, o aluno obteve as seguintes notas. Então vamos dizer o seguinte, que ele conseguiu 2 notas 10, 3 notas 8 e uma nota 4. Certo? E eu quero saber qual foi o aproveitamento desse aluno de acordo com essa quantidade de provas e essas notas que ele obteve. Certo? Então, o valor que eu vou trabalhar vai ser quem? As notas do aluno. Então, esse aqui seria os valores. Os pesos. Aqui seria os valores. Certo? Então, seria 48 dividido por 6. No caso, seria 8. Certo? E por último, a gente tem o que a gente chama de medidas de dispersão, ou MD. Medidas de dispersão. Eu vou ter a variância e o desvio padrão. São as duas principais medidas de dispersão. Para a variância, você vai achar que eu acho que o almoço fez mal ou você comeu alguma coisa estragada. Mas para calcular a variância vai ser o seguinte. Variância B vai ser igual. Eu vou somar, somatório do primeiro elemento igual a 1 até n, de que para cada elemento, ou seja, para cada x no meu conjunto, na xi, eu vou subtrair na média aritmética, elevar ao quadrado e dividir por n. Logo, não é isso? Então, no Enem, ele não tem o costume de cobrar variância. Por quê? Isso é um cálculo muito custoso. Ele é mais fácil dar a variância você encontrar outros valores do que ele pedir para você calcular a variância do conjunto. Certo? Então, para calcular a variância do conjunto, por exemplo, vamos dizer que a gente conseguir conjunto. Vamos ter 2, 4, 6 e 8. Vamos dizer que seja esse conjunto aqui. Eu quero calcular a variância desse conjunto. Então, a gente quer achar quem é a média. Então, a média aritmética seria quem? 2 mais 4 dá 6, 6 mais 6 dá 12, 12 mais 8 dá 20. 20 dividido por 4 vai me dar 5. Então, a variância aqui seria quem? Vamos lá. 2 menos a média leva ao quadrado. Mais 4 menos a média leva ao quadrado. Mais 6 menos a média e eleva ao quadrado. Mais 8 menos a média e eleva ao quadrado. Tudo isso dividido por... Quantos elementos eu tenho? 4. Então a variância aqui, 2 menos 5 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Mais 4 menos 5 dá menos 1 ao quadrado dá 1. Mais 6 menos 5 dá 1 ao quadrado também dá 1. Mais 8 menos 5 dá 3 ao quadrado dá 9. Então dividido por 4.
9 mais 9 dá 18, com 2 dá 20. Dividido por 4 vai me dar 5 também. Então, nesse caso aqui, por coincidência, a média aritmética foi igual a variância. Certo? Então, variância calcula dessa forma aqui. Mas isso não vai ser relevante para mim. O que vai ser mais relevante para mim é o desvio padrão DP. Toda vez que uma questão do Enem falar em regularidade de alguma coisa, a gente sempre vai ter que olhar o desvio padrão daquele conjunto de dados e vai ver qual é o mais relevante. Quanto menor for o desvio padrão, melhor vai ser o aproveitamento daquele conjunto. Quanto maior o desvio padrão, maior vai ser a dispersão do conjunto e mais complicado vai ficar o cálculo da mediana. Certo? Então, preste atenção nisso aí. Então, o desvio padrão perfeito é a raiz quadrada de da variância. A variância chega a quanto? 5. Então, o desvio padrão é igual a raiz quadrada de 5. Então, o desvio padrão, você pode quantificar isso. A raiz quadrada de 5 vai dar 2, ok, dá 2, vamos dizer que dá aproximadamente 2,2. Então, o desvio padrão desse conjunto aqui foi aproximadamente 2,2. O que quer dizer isso? Que para cada elemento aqui, ó, 2, 4, 6 ou 8, a média da variação da distância para a média foi de 2,2. Então, aproximadamente 2,2. Se a gente quiser arredondar, a gente arredonda para 2, se fosse o caso. Então, é mais próximo de 2. Ó. Aqui ele variou quanto? 3. Ó. Aqui ele variou 1, aqui ele variou 1, aqui ele variou 3. Certo? Então, fica entre 1 e 3 o meu desvio padrão. Certo? Tranquilos? Mais um detalhe, a média nunca vai ser representativa para mim, porque conjuntos diferentes podem ter a mesma média. Certo? Então, isso a gente encerra essa baita aula de estatística. Bons estudos, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ou revisado e até a próxima. Valeu!